Fala, meu lindo, minha linda. Tem que respeitar. Minha cidade, tá? Com licença, obrigado. Minha cidade, Joinville, cidade dos príncipes, cidade das bicicletas, que ninguém mais anda. Cidade mais linda. Cidade das pessoas mais lindas, maravilhosa, top. Irmão, eu tô na minha cidade. Você não tem noção da alegria do meu coração. E esse é o Mentoria de Vida. A palavra que eu vou falar agora, que é a palavra que vai mais incomodar. Eu vou tocar num ponto sensível, mas ela vai ser extremamente importante para levar você para um próximo nível daquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua história e na sua família. Antes da gente começar, é a última mensagem. Daqui a pouco vai ter uma outra série, mas agora eu queria que você entendesse que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma comunidade com milhares de pessoas. A gente fez um grupo de WhatsApp para você ser parte. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, é só entrar, tem um link aqui na descrição do vídeo. O que eu queria mais dizer? Se não curtiu o vídeo, eu vou me humilhar, eu vou pedir novamente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, ativa o sininho. Toda segunda uma palavra de Jesus para você. Toda quinta também com Mentoria de Vida. E segunda a sexta no SBT 7h30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Ou seja, tem muita palavra para você. E aliás, por falar em muita palavra, nós acabamos de lançar o nosso devocional Oi, Deus Sou Eu de Novo. Nosso filho mais novo e que já é um best-seller. Ele está abençoando milhares de pessoas. E se você ainda não tem o seu, esse aqui é o nosso filho mais novo, uma mensagem para cada dia do seu ano de 2026. E eu vou deixar o link na descrição. E agora eu tô com vontade de pregar rápido. E vamos pregar e vamos para a palavra. Salmos número 51, versículo de número 10, diz o seguinte: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Essa vai doer, hein? Se tiver alguém orgulhoso perto de você, demora para pedir perdão, que demora para se arrepender, olha para ele, para você agora. Fala, ameaça. Aliás, você está vendo esse vídeo, conhece alguém assim? Pode mandar para ele esse vídeo já, vai pegar uma luva. E talvez é para você e você nem sabe, está pensando que é para o outro, mas Deus vai pegar você. Você sabe que tem algumas coisas perigosas na nossa caminhada, na caminhada com Deus também. Existe uma classe que é o crente velho. O crente velho é aquele que acha que é santo demais. E também tem o novo convertido. O novo convertido também acha que é santo demais e não há mancha. Ele é perfeito. Tá aí? Na vida a gente é tentado a algumas coisas, e uma delas é endurecer o nosso coração e nos tornarmos orgulhosos. E o orgulho, ele não vem pelo excesso de sucesso como alguém acredita, mas vem pelo excesso de ego. E o ego se desenvolve por pouca coisa. Para desenvolver o ego a gente não precisa de quase nada. Tem gente que tem muito pouco e se acha mais do que tudo. Só que não é sobre o ego que me faz sentir melhor do que alguém, mas é o ego que não me deixa convergir a rota que tomei a decisão errada. E esse é o ponto.
Nós temos uma dificuldade de mudar de caminho, porque para mudar de caminho a gente precisa reconhecer que pegou a rua errada lá atrás. Quem é casado, diga amém. Você está dirigindo e a sua esposa está do seu lado, e você erra o caminho, e a sua esposa percebe, e ela diz o quê? Errou o caminho. E o que você diz? Não, esse caminho é diferente, eu peguei um atalho. Porque a gente não quer reconhecer que tomou o caminho errado. E quanto mais alto na vida a gente chega, mais difícil de reconhecer o erro se torna. E como eu disse, o alto, ele é subjetivo. Tem gente que com pouco se sente muito. E a dificuldade de viver às vezes com Deus é porque a gente vai errar. A gente é ruim. A gente é vida louca, irmão. Não pensa que há uma diferença entre mim e você. Tem dia que eu também acordo com a pá virada. E a diferença minha para alguém no final do dia é como as coisas terminam. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê dois reis, Davi e Saul. A diferença dos dois não é o pecado, a diferença dos dois é o que fizeram depois que erraram. Com a gente é muito parecido. A gente vai tomando decisões, a gente vai vivendo a nossa vida, e às vezes a gente vai errando, e a gente não tem humildade para voltar e recobrar o erro, sabe, refazer aquilo de volta, tomar a decisão de reconhecer que errou para mudar. E aqui mora um problema: a gente nunca quer recomeçar com passos atrás, a gente quer recomeçar de onde parou. E quem erra não recomeça de onde parou, sempre passos para trás são necessários. Eu vou ser mais explicativo para você. Quando a gente olha Davi e Saul, você observa que os dois receberam a unção de Deus, os dois são homens de Deus, os dois tiveram vitórias extraordinárias e os dois pecaram. E por incrível que pareça, olhando a olhos nus, o pecado de Saul parece menor do que o pecado de Davi. É muito absurdo imaginar que Deus rejeitou um por um pecado simples e perdoou o outro por um pecado muito mais grave. Isso que nós lemos aqui de Salmo 51:10 é um salmo de Davi depois de ter sido corrigido por Natã, porque ele pegou a mulher do outro. Você tem noção? Ele pegou é chato falar, né? Ele deitou-se, biblicamente falando, com Batseba. Só que ele não fez só isso. Ele fez o marido da Batseba, Urias, ir para a guerra e colocou ele na frente para que ele morresse na guerra. E o homem morreu na guerra. Esse é o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Oh my God, que homem bom. Ele é o rei de Israel, ele é o homem mais respeitado de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Deus manda um garoto, um homem chamado Natã. E Natã conta uma história para ele, e ele enche o coração de ira, diga: esse homem é digno de morte. E Natã diz: pois esse homem é você. O que ele deveria ter feito? Natã fala baixo. Pelo amor de Deus, Natã, cala a boca, não fala isso alto. Mas a Bíblia diz que Davi fala: não, eu vacilei, eu errei. A Bíblia diz que ele vai para o meio do palácio, ele raspa a cabeça, se joga na cinza. E aí aqui no verso 10 ele está dizendo: Deus, renove em mim um espírito puro. Sabe, a diferença de Davi para Saul é o que ele faz depois que erra. E essa é a parada. A gente, quando erra, a nossa maior dificuldade é reconhecer o erro e se arrepender de maneira legítima. A gente diz que se arrepende, mas não se arrependeu. A gente diz que não vai mais fazer, mas quando vê está no mesmo lugar. Por quê? Porque não acontece um arrependimento genuíno dentro de nós. E sabe por quê? Uma palavra: orgulho. E o orgulho, ele destrói. Ele é algo que precede a ruína. Quando você vê alguém orgulhoso, saiba, vai tropeçar e não vai ser fácil, vai ser feio. Por isso que eu morro de medo de gente que é santarrão. Eu morro de medo de gente que acusa todo mundo, porque normalmente quem aponta demais o dedo esconde alguma coisa numa nuvem de fumaça.
Eu tenho medo disso. Eu confesso para você que meu temor quando eu vejo alguém se levantando, acusando, atacando, eu olho e digo, ai. Alguma coisa tem, porque todo mundo tem teto de vidro. Vou falar uma coisa para vocês aqui, meu lindo. Nós somos tudo igual no final do dia. A gente é carne em cima de osso, que se não for a misericórdia do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a gente só toma decisão errada uma atrás da outra. Se não for o Espírito Santo de Deus para nos convencer, a gente vai ter certeza fazendo errado ou que está fazendo certo. A questão é a velocidade que a gente demora para se arrepender. Tem gente que vai demorar uma vida inteira para se arrepender. Só que a parada é que tudo aquilo que você não se arrepende vira um obstáculo para que você não siga. E o pior é que aquilo que você não se arrepende, além de impedir que você siga, pode fazer com que você retroceda. Saul pecou e não foi nem tão grave, mas quando o profeta chega e diz para ele o que ele fez, ele diz, olha, deixa eu te falar uma parada aqui, ô Samuel, eu entendo, eu errei, tá tudo bem, mas me honra na frente do povo. Quando você ama mais o que Deus te deu do que aquilo que Deus é em você, você começa a esconder a sua fragilidade, você começa a esconder a necessidade que você tem de Cristo, de voltar todos os dias para o começo, de pedir perdão todos os dias. Eu não sei você, mas eu quando era criança, eu aprendi que a ordem da oração era Deus me perdoa, depois Deus me obrigado. Porque não tem como a gente terminar o dia sem ter pecado. Não tem como terminar um dia sem você ter pensado alguma coisa que entristeceu o Senhor. Não tem. Quando você acha que é perfeito, você está lascado, meu lindo. E agora eu estou falando como se eu fosse o pai de vocês. Eu estou ficando velho, eu posso fazer isso. Também não estou velho, eu tenho 35 anos. Mas deixa eu falar uma parada para você. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor fica a tua vida e mais leve para você seguir. Agora tem gente que não me arrependo. Não, eu estou certo. Tem gente que tem a certeza que está certo. Mas a parada é, quando você se arrepende, você reconhece o erro publicamente. E nem sempre a publicidade vai trazer cura. Mas pelo menos você precisa saber que na presença de um você não pode falhar. Na presença de Deus. A gente tem uma falsa impressão de algumas coisas, ou a gente expõe fragilidade para pessoas erradas. Meu lindo, quando você expõe fragilidade para as pessoas erradas, você está dando uma arma poderosa para o teu inimigo destruir você no minuto seguinte. Agora, na presença de Deus é seguro. Diga, na presença de Deus é seguro. Mas nós não queremos lá. A gente vai vivendo e vai acumulando coisas que a gente não se arrepende. Vai vivendo uma vida que vai levando a gente para um lugar chamado apostasia. A gente começa a virar as costas para a nossa fé. A gente começa a ignorar o que a palavra diz. A gente começa a viver uma vida errada como se ela fosse certa. Sabe o que é isso? O Espírito Santo foi embora de você e você nem se ligou. Você não está sendo mais convencido porque o Espírito Santo foi embora e você está frio e sem temor do Espírito Santo de Deus. Quando você consegue pecar e sem sentir dor, é porque você está em problemas graves. Quando você peca e não tem a ciência que algo está errado com você, é porque o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Quem consegue ter uma vida de iniquidade, de pecar de maneira consciente e sem sentir peso, é porque você já perdeu o Espírito Santo. E sabe de onde nasce a iniquidade? Do perdão, da falta de arrependimento acumulado. Você não se arrepende hoje, você não se arrepende amanhã, e aí você se acostuma, e de repente aquilo que era errado para você começou a ser certo. Ou pior, você começa a dar desculpa para justificar o teu erro. Sorry. Eu pensei que era massagem. Não, irmão, é a realidade. Tem coisas que a gente precisa de alguém que vem na nossa cara e diga como Deus colocou Natan na vida de Davi. Esse homem é você. Eu estou olhando para você agora dizendo, esse homem sou eu, mas esse homem também é você. Se a gente não cuidar, a gente entra no caminho da iniquidade. Se a gente não cuidar, a gente perde o temor do Espírito Santo. Se a gente não cuidar, a gente começa a tratar o pecado como se fosse um gatinho, até a hora que ele vira um leão e mata a gente no final do dia. É simplesmente isso, simples. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então mata esse leão que está dentro de você. Tira isso de você. E é isso, a gente aprendeu a não se arrepender. E aí, lindo, eu amo Davi. Davi vai dizer, tira tudo de mim, só não tira de mim o teu Espírito.
Ele está dizendo: tira o reinado, tira o poder, tira o brilho, tira tudo, tira a coroa, mas não tira uma parada, não retira de mim o teu espírito. Ele está dizendo: a minha prioridade é diferente do que a de vocês. A minha prioridade é Deus, a minha prioridade é a presença dele, porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes mil. Ele está dizendo: não importa o que alguém vai pensar, eu só quero que a tua presença esteja dentro de mim. Pode tirar o resto, mas não tira aquilo que de fato me mantém de pé. E a nossa realidade é diferente. A gente quer o que ele dá, mas não quer tudo o que ele tem. A gente não quer tudo o que ele é. Sabe, a pior fase, a fase mais sombria da minha vida, foi quando eu tomava decisões erradas e não tinha peso. A fase mais sombria da minha vida foi quando eu sabia que estava errado, mas aquilo não me deixava mais envergonhado. Nós temos amigos, a gente tem grupo de amigos, de primos, e a minha própria equipe que nós viajamos, são 8 homens viajando juntos. Irmão, se vazar o nosso grupo de WhatsApp, é todo mundo preso. A gente zoa, a gente pega no pé um do outro, tem de tudo lá, só não vou falar para ninguém me processar. Mas quando a gente vai expondo as nossas fragilidades, a gente diz: olha, mas eu tenho uma vergonha disso. Você já viu gente que conta testemunho orgulhoso? E não é orgulhoso do fim, é orgulhoso de fazer quando estava sem Jesus. Dá medo? Agora bandido, mas dos bons. Caraca, irmão, não está liberto então, hein? Tem orgulho do erro. Não, irmão, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho nojo de saber que eu passei por lugares que eu não deveria ter estado. Eu tenho vergonha de saber que o Espírito Santo estava longe querendo estar perto, porque eu estava tomando decisões sem arrependimento e fui acumulando até se tornar iniquidade. Iniquidade significa pecado consciente. É aquilo que você faz sabendo que está entristecendo a Deus, mas não tem hombridade para parar. Tão lindo. Eu poderia falar para você que sobre a gente acelerar a vida e viver o que Deus tem, mas aí que está. A gente trava porque a gente não se arrepende. A gente trava porque a gente não permite com que o Espírito Santo complete a obra. A gente trava porque não permite que Ele nos liberte. E a gente quer seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O convite do Evangelho é: arrependa-se. Jesus pregou milhares de vezes: arrependam-se. O arrependimento é quando você reconhece de fato quem você é. Não dá para seguir sem arrependimento. Eu poderia falar isso em todas as áreas: casamento, filhos, vida com Deus, todas as áreas. Falei brincando que eu ia falar sobre o negócio meio da minha esposa. É porque a gente aprendeu, eu sou muito bonzinho. Minha mãe diz que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e me esqueço, e volto abanando a rabinho como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente casa, quem é casado mesmo? Levante a mão só pra você. Quando a gente casa, a gente é tentado a fazer uma coisa: dormir de mal. Tá, vou melhorar, vou dar uma piorada então. A gente é tentado a punir o outro com a nossa ausência física. Só que eu estava lendo 1 Pedro hoje, e aí no final do capítulo 3 ou do capítulo 4, se eu não me engano, diz: não sejam como aqueles que estão de mal com as suas esposas e suas orações não passam do teto. Não, a palavra de Deus está dizendo que se eu não estou bem com a minha esposa, a minha oração nem sequer sobe. Agora deixa eu te contar uma história. Eu e a minha esposa, a gente estava no dia 31 de dezembro, preparando-se para ir para o culto da virada. A mensagem é transmitir pelo Brasil inteiro pelo SBT. Eu estava super ansioso. E a minha esposa, não é que ela atrasa, ela faz suspense, ela valoriza o passe. Só que era o dia errado, irmão. E quando a gente viu, a nuvem negra desceu lá em casa, e a gente discutiu, e já ficou um cara de glúteo pro outro. Só que eu tenho que pregar. Sente o drama, irmão. Os 3 filhos perguntaram: aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Indo pro culto, só Deus. Imagina, Deus estava nos outros carros. No meu ele falou: não vou. Tá perigoso, não vou. E eu vou pregar uma mensagem. Você entende que loucura? Eu vou pregar uma mensagem, irmão. Eu tô aqui, ó, top. E ela do lado, nem mão, nada. Aqui, ela me toca. E aí, irmão, eu chego no culto. E foi engraçado, porque quando eu cheguei, tava cantando uma dupla que a gente ama muito, Jefferson e Sueli, e tava todo mundo dançando e tal. E a câmera passou por nós, a gente tava assim, ó.
Aí depois ele veio falar para mim: ô mano, você não gosta da gente? Alguma coisa com a gente que você não tava, todo mundo tava voando, você tava lá. Depois eu te explico. Irmão, só que aí que tá. Quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais raiz de amargura vai gerando no teu coração. Quando você peca, quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais aquilo vai enraizando dentro de você e mais difícil de voltar atrás. A cada dia que se passa, irmão, a gente plantou grama na nossa associação agora uma semana atrás. Há uma semana era um pezinho desse tamanho. Hoje já é uma parada dessa altura. Com o nosso coração sem arrependimento, era uma raizinha ontem, de repente já virou uma floresta dentro do teu coração e você não consegue mais podar. Mas eu estava lá preparando para pregar, top. Eu olhava aqui, ver se o inimigo já tinha saído. Cadê? Perdão. Errei, moleque, perdão. Quanto mais rápido se arrepende, melhor, viu? Porque eu tinha certeza que eu estava certo. Mas na cabeça dela, ela tinha certeza que ela também estava certa. E quando Deus tem certeza, o que faz? Só que, irmão, como que eu vou pregar? Aí eu ficava: Senhor Jesus, e agora? Senhor, salva ela lá, Jesus. Então, irmão, só que essa é a parada. Nessa hora a gente não consegue orar, a gente não consegue seguir em frente. Pelo menos é assim que deve ser. O que eu estou querendo que você entenda é que a vida deve ser assim. Você não pode seguir em frente sem resolver aquilo que precisa. Quando você segue em frente, você coloca barro em semente que vai germinar por baixo dos teus olhos até o dia que vai crescer, mas a raiz vai estar tão funda que você não vai saber mais como resolver. Quanto antes resolve, melhor. Quanto antes arrepende, melhor. Davi entendeu isso. Davi se humilhou, Davi se arrependeu, e por isso o reinado dele continuou. Saul não fez o mesmo. Viveu 15 anos atribulado por um espírito maligno. Precisava que Davi ia lá tocar harpa para ele poder se sentir calmo. Ele olhava para Saul, para Davi, e se comparava. Porque quando você perde o Espírito Santo, até aquilo que não deveria roubar a tua paz agora começa a roubar. Mas tudo começou quando ele levou os despojos para dentro de Israel. Tudo começou quando ele fez o sacrifício antes do sacerdote chegar, e Deus havia dito que não era para fazer. Entenda, o pecado não começa grande, o pecado não começa gigante. Os nossos erros não são catastróficos no começo, são erros pequenos. A gente não arrepende, ele vai crescendo. A gente não muda, ele vai crescendo. O adultério não começa numa cama de motel. O adultério começa numa olhada errada dentro da igreja às vezes. As coisas no nosso trabalho não começam com roubando o dinheiro do caixa. Começa quando o troco caiu e você não devolveu. É isso. E aí, irmão, eu tenho que pregar, eu tenho que terminar. Aí para pregar tem que corrigir. Aí eu olho para ela e falo assim, ó. Aí vamos nós dois para o camarim do evento. Tinha 10 mil pessoas esperando para a pregação do pregador de mal. E tinha mais o Brasil inteiro que estava, quem estava assistindo o SBT. Imagina, irmão, que cara de glúteo que eu subo para pregar. Subo aqui e a minha esposa lá assim. Essa é a parada. Se você não consegue ser bênção para a sua casa, como você terá autoridade sobre a vida da casa dos outros? Ah, irmão, entrei com ela no camarim e falei, irmã Paula, vosso Messias sabe que hoje para mim é um dia difícil. Eu fico ansioso, muita responsabilidade. Eu não consigo reproduzir como foi. Mas basicamente foi assim, me pede perdão para ajudar também. Sabe, vamos fazer uma troca, perdão, top, vamos falar junto. Quem... Irmão, e a Paula, ela é difícil de chorar. E ela começou a chorar. Falei, eu sou monstro, eu que me arrependo. Ai, pedi pé. Irmão, brincadeiras à parte, a gente só pode seguir depois de resolver. E é só isso. Para tudo na vida, o arrependimento é remédio. Para tudo na vida, o perdão é remédio. E a graça de tudo é que, humanamente falando, nós temos a escolha de não perdoar. Sabia disso? Eu tenho a escolha de ser escravo da dor e não te perdoar. Agora, a parada do evangelho é que Cristo não tem como não te perdoar. Não, você não entendeu. Eu vou dizer, o Espírito Santo de Deus que te convenceu do pecado, que te tomou pela mão e fez você se arrepender, a garantia é clara. Para aqueles que se arrependerem em Cristo Jesus, haverá perdão.
Sabe, eu vou falar de novo, haverá perdão, a possibilidade de recomeço, a possibilidade de voltar a viver novamente, a possibilidade. A Bíblia vai dizer a história de um garoto que pediu a sua herança antecipada e foi embora. Ele foi embora e ele gastou tudo de maneira desordenada, e no dia que percebeu que não tinha mais nada e estava vivendo a pior fase da vida dele, lembrou-se do pai e desejou voltar. Só que o desejo de voltar não é nem para ser filho como antes, era para comer o que os servos da casa comiam. Porque às vezes é isso que acontece com a gente. A gente para de contar com a possibilidade do arrependimento, porque acredita que de outro lado Cristo nunca vai nos perdoar e acabou todas as chances. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo, porque é exatamente isso que o mal quer que você pense. Ele quer que você tenha certeza que não tem arrependimento, perdão para o teu arrependimento. Então ele vai congelando você, ele vai anestesiando você, ele vai te levando para longe. O Espírito Santo é diferente. Nessa mensagem ele está dizendo: não, lindo, se você se arrepender, a graça de Deus te perdoa, ele purifica você, ele te lava por inteiro, ele te limpa. Agora vai depender do que você faz a partir do que você ouve. Ou você se arrepende de verdade, pede perdão e permite com que ele reconstrua a rota, ou segue, mas segue sem paz. Ou segue, mas segue perdido. Então é a pior coisa da vida. É a pior coisa da vida, é quando você entra por esse caminho. E eu ouso dizer que a nossa geração tem tomado esse caminho. Muitos da nossa geração estão brincando com aquilo que é sagrado, estão mexendo com aquilo que é de Deus, estão zombando, estão anestesiados de muita coisa. Estamos brincando com fogo. E essa palavra, ela tem que constranger a gente mesmo. Quando Natan está falando com Davi, Natan faz Davi sentir raiva da história. Davi diz: esse homem é digno de morte. Aí Natan diz: esse homem é você. Você que fez isso. Essa mensagem é para você, para mim, que precisa de arrependimento todo dia, que precisa manter o nosso coração no trilho, para não achar que a gente é melhor do que alguém, para não achar que a gente é melhor. O fato de eu estar aqui torna tudo mais perigoso do que estar aí embaixo. Essa luz revela tudo que tem e tudo que falta. Então entenda, fomos chamados para o arrependimento. Eu só queria que você não seguisse em frente hoje, se precisa corrigir alguma coisa na sua vida. Eu só não queria que você tampasse o sol com a peneira, como tem feito nos últimos anos. Isso é para você que está ouvindo, sabe? Arrependa-se. Dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Todos os dias ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vai doer no começo, você vai ter que se humilhar, você vai ter que reconhecer o erro, mas dá tempo, sabe? Dá tempo. O casamento é só um pequeno exemplo do que é a nossa vida. Se aquilo não acontece, a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Ele está dizendo: quanto mais rápido você resolve, melhor é. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor é. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho um hábito de, quando eu vejo que eu passei do limite, eu já falo rápido: ô Jesus, zoei, ei, perdão Jesus, fui moleque. E já peço perdão rápido já. Não sei se todo mundo é assim, mas eu prefiro às vezes ser envergonhado por mim mesmo, de pedir perdão. Gente, foi mal, falei algo que não deveria ter falado, desculpa, não, vacilei, errei, fui moleque. Fala rápido, quanto antes melhor. Nosso coração não será medido pelos resultados. Resultado é volátil. Davi e Saul eram reis iguais, mas pelo que a gente faz depois que erra. E a gente vai errar. E vai errar. Vai errar hoje,
vai errar amanhã, só que a cada dia a gente vai errando menos, a cada dia a gente vai ficando mais consciente das coisas que podem roubar a nossa fé, cada dia a gente vai ficando mais, mais inteligente, mais sagaz. Isso é uma parada que o Espírito Santo vai produzindo. Você já sabe aonde vai dar perigo, você já sabe onde pode errar, você já sabe, então você já vai desviando o caminho. Há um texto de Paulo de 2 Coríntios que diz: Deus, Ele é tão inteligente, Ele é tão brilhante, que não vos sobrevém tentação a qual antes Ele já não havia providenciado o escape. Só que só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. Lembra, voltamos à quarta mensagem do nada. Só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. E a velocidade do arrependimento é a dose do Espírito que repousa sobre você. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais rápido você se arrepende, mais rápido você contorna, mais rápido você pede perdão. E aí, meu lindo, a vida melhora em todos os sentidos. Nada resiste ao arrependimento, nada. Alguém pode decidir não perdoar, mas se o seu arrependimento for genuíno, você está livre. Se você tem algo a falar com Deus hoje, é a hora. Se você tem algo a corrigir hoje, é a hora. Não sei, eu sou da época que a gente ficava de joelho quando estava vergonhado. E eu não estou nem tentando forçar você a nada, mas é só para você entender que não deixa passar de hoje, não. Vai por mim, não compensa. O Senhor está esperando você voltar para casa. O filho voltou para casa. O filho chegou correndo, pensando que ia ter uma carteira de trabalho assinada. Mas o pai estava esperando ele de braços abertos. A Bíblia diz que o pai que sai correndo na direção dele, levanta os vestidos e sai correndo. Quando você lê, tem um livro chamado Deus Pródigo, do Timothy Keller, que ele fala que Deus também é pródigo, porque pródigo é fazer em excesso. Então ele sai, levanta os vestidos e sai correndo e abraça o filho. E o filho é constrangido por um amor absurdo. E aí o pai diz: não, tem uma festa te esperando desde o dia que você sai. Tem um anel para colocar no seu dedo. Tem vestes novas para você. Uma festa para você. Mas tem que voltar. Tem que voltar. Tem que se arrepender de verdade. Não é se arrepende hoje e faz tudo de novo amanhã. Não, Jesus, pelo amor do Senhor, me dá força para resistir. Mostra para mim, me dá o caminho, me dá o escape. Isso é arrependimento genuíno. Remorso, ele te espreme, não te convence. Arrependimento não, ele te envergonha, mas ele te convence e te leva para o caminho da restauração. Então hoje é uma noite de arrependimento. Se você tem algo para falar com Jesus, você vai fechar os teus olhos. Se você tem algo para refazer de rota na sua vida, hoje é o dia. E quanto mais rápido, melhor. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar de pé, tanto faz. Mas é agora. 1, 2, 3. Agora. Não demora. Não demora. Feche os seus olhos. Isso. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser só baixar a cabeça, baixa. Mas hoje você não sai por essa porta da maneira que você chegou aqui. Entenda, é sobre humildade. A humildade, ela faz você reconhecer que precisa dele. Que precisa dele muito mais do que imaginava. Olhos fechados. Jesus, nós hoje nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pelas vezes que viramos as costas. Nos arrependemos pelas decisões erradas que tomamos por nossa teimosia e orgulho. Nos arrependemos quando o nosso ego domina sobre a nossa vida e faz a gente pensar que é alguém, porque somos alguém, mas não somos nada longe de Ti, Jesus. Nos arrependemos quando nossas palavras não edificam, mas servem como fonte de destruição sobre a vida de alguém. Nos arrependemos quando nosso instinto humano se sobrepõe sobre o nosso espírito e humilhamos pessoas, tratamos mal quem não deveria ser tratado. Nos arrependemos, Senhor, porque somos inspiração para as pessoas e às vezes envergonhamos o Teu Evangelho pelas nossas atitudes.
Jesus, nos cobre com o teu sangue essa noite, Senhor Jesus, e faz uma nova história através de nós. Se o que vivemos, ou o que fizemos, ou estamos fazendo tem entristecido o teu coração, nos mostra, mas não nos deixa caminhar perdidos nessa terra, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Deus, no Teu nome nós oramos e declaramos, Senhor Jesus, que nós vamos diminuir o tempo, esse gap entre errar e arrepender. Se errar e vamos, o arrependimento será parte. Nós não iremos conviver com isso, nós não seremos escravo, nós vamos viver aquilo que é o Teu evangelho completo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E tiram de nós as nossas desculpas. E essa mensagem, ela não vai só, catapultar você, mas ela vai cortar as correntes, ela vai tirar as suas desculpas. Amém. Antes de a gente começar, eu tenho duas coisas muito importantes para te falar. A primeira é que se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para quem você ama, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Por quê? Porque quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. Quando você curte o YouTube e fala, nossa, que vídeo bom, tá todo mundo curtindo, vou mandar para mais gente. E a mensagem vai mais longe. E esse é o nosso propósito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá uma olhada. Às vezes você vê a mensagem e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, para começar a sua semana cheia da presença de Deus. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida, uma palavra de maturidade, uma palavra de direcionamento para você, para além da segunda-feira. E claro, de segunda a sexta no SBT, 7h30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E se não for suficiente, tem no Netflix. E se não for suficiente, tem aqui em Chapecó e tem na sua cidade. Amém? Então, escute, a última coisa antes da gente ir para a mensagem. Eu quero te convidar a conhecer a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. Agora, enquanto você deve estar vendo essa mensagem, nós acabamos de adotar mais de 500 crianças na África de maneira integral através da nossa associação evangelística, que é movido por homens e mulheres de Deus, através dos nossos arões, através de milhares de pessoas que doam, que são voluntárias, que são aconselhadoras, que trabalham, que servem com os ombros ou com aquele que envia. E eu quero que você tenha todas as informações, está aparecendo aqui abaixo no vídeo, e eu te convido a ser parte do que Jesus está fazendo. E agora eu te convido para ir para a palavra. Maravilhoso, vai virar rotina isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas que a gente ouve a vida inteira, elas são verdades parciais. Eu vou me fazer entender. Tem coisas que nós repetimos porque são bonitas, não é verdade, mas não representam a sua totalidade. Eu vou me fazer explicar. Quantos aqui já ouviram a expressão, uma frase célebre, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? Levante a mão. Ok. Quantos já ouviram que nós somos o fruto do meio? Levante a mão. Quantos já ouviram que o ambiente determina o nosso futuro? Levante a mão. Bom, eu também já ouvi tudo isso. Essa base para isso, ela não é bíblica, ela é permeada pela consciência humana, pelo estudo da filosofia, sociologia, e ela não está no seu todo errado. E eu não estou aqui para militar contra uma frase de efeito, mas para pregar o evangelho.
Mas algumas coisas, elas não são verdades fechadas, por exemplo. Dizer que você é o fruto do meio significa que você está sentenciado a viver a história que você sequer semeou, mas talvez pelo lugar que você está. Dizer que você é a média das 5 pessoas faria de Jesus o quê? Você entende? Jesus tinha um traidor, um fofoqueiro, um incrédulo, um polêmico, um exigente, mas isso não fez Jesus ser aquilo que eles eram. Pelo contrário, a obra de Cristo foi transformando cada um naquilo que era de fato o plano de Deus para eles. Então há um certo zelo e cuidado por algumas coisas que a gente ouve que parecem bonitas, mas a gente não pode fechar o argumento partindo do princípio que na palavra de Deus consta o que é verdade absoluta. Então, por exemplo, dizer que você é fruto do meio significa que você precisa estar no lugar certo para prosperar. E tem muita gente que se muda porque acredita que o segredo está no lugar. Tem muita gente que acredita que o segredo está só na mesa que ele senta, mas não é somente isso. Entenda, eu repito para você, não estou militando contra algo, estou te apresentando a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é um pouco diferente, diverge em alguns pontos. Porque senão, basicamente, a nossa vida já tem todas as desculpas prontas. Se você nasceu num lugar onde a prosperidade não é a realidade, você está condenado pelo meio que você viveu. E aí talvez a luta maior é ser uma exceção no meio do caos. E é duro quando você lida com isso, sabe? Aliás, nós ouvimos isso, que somos sentenciados ao ciclo social a qual fomos gerados. Nós somos sentenciados ao ciclo espiritual ao qual fomos gerados. E parece que para a gente romper com a realidade de vida, precisamos romper antes com uma realidade de pensamento. Porque foi colocado isso dentro de nós de verdade. E eu vi uma coisa esses dias e entrei numa conversa longa com a minha esposa, porque enquanto gravo essa mensagem para você, eu estou no meio de um propósito chamado 1 mês sem errar. Sério? Quem tem alguém que está no propósito comigo aqui? Uau! Irmão, que confusão que eu arrumei para minha vida. Algumas coisas são fáceis, outras não são tão fáceis. Vou te dizer, eu coloquei alguns propósitos e tornei eles públicos para que eu pudesse ser cobrado, entende? Pela minha reputação. Eu vou ser mais específico. Alguns propósitos eu não consigo fazer se eu não falar para os outros, e outras coisas eu não consigo fazer se eu não falar para Deus. Eu preciso colocar Deus no rolê. Se eu não colocar Deus no rolê, eu falo, deixa, começa semana que vem de novo. Agora, quando eu coloco Deus, é uma coisa que mexe na minha alma. Aí eu falo, não, eu posso me enganar, mas o Senhor eu não vou conseguir. Aí eu vou até o final. E eu fiz esses 30 dias e eu coloquei algumas coisas. Eu fui escrevendo. E escrever não dói, né? Não. Falei, olha, eu vou acordar, ao invés de pegar o telefone na mão, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Irmão, o telefone grita do meu lado. Fala, pega eu, querido, vem, dá nada não. Porque a gente tem como hábito, acorda, pega o telefone. E aí, 30 dias sem errar, não pego o telefone, acordo, dobro os joelhos. 30 dias sem errar, dobro os joelhos, levanto dos joelhos dobrados, pego o meu devocional, oi Deus, sou eu de novo, leio o que eu escrevi para me lembrar do que eu não posso esquecer. Aí leio a palavra de Deus, estou lendo Provérbios e um evangelho agora João. Então dia 7, Provérbios 7, João 7, 8, tal. Isso é fácil. Mas eu disse outras coisas. Eu disse que seria um cuidado 360. Então eu falei que eu também iria fazer atividade física todo dia. E eu falei que seria 30 minutos pelo menos de caminhada. Aí eu esqueci que eu ia viajar, eu esqueci que eu ia ter fuso horário no meio do rolê, eu esqueci que eu ia ter uma gravação de mensagem. Então eu cheguei hoje aqui em Chapecó, almocei belamente e falei, que horas que eu vou andar? Aí fui para a esteira. Que coisa absurda andar na esteira. Você vai para lugar nenhum. Estou lá cumprindo. Mas olha que interessante. No meio disso tudo teve outras coisas. Por exemplo, quarta-feira o dia todo sem telefone. 0 telefone, 24 horas sem ligar o telefone. Parece que alguém morreu, deu uma confusão, e eu sou o único bombeiro que pode apagar um incêndio. Descobri que não muda nada eu sem telefone. Só traz paz para minha mente e qualidade de vida para a minha família. E estou entendendo que algumas coisas que são 30 dias vão ter que virar a minha vida inteira.
fiz outros propósitos. Fiz um jejum de 24 horas a cada 7 dias. Terminei agora, mas uma coisa que eu achei interessante é que um dia que eu fui caminhar, eu faço musculação e não sou um aluno mais assíduo, mas pensei, é andar. Aí, irmão, tentei correr. Aí descobri que eu só posso andar mesmo agora mesmo, é só andar. E aí eu vi uma cena hilária. Eu vi não sei se é um morador de rua ou o que era. Eu só sei que ele estava alcoolizado e que ele entrou numa corrida e ganhou em primeiro lugar. Aí eu falei para minha esposa, nossa, como o ambiente afeta a pessoa, né? 10 dias antes de começar o propósito. Nossa, você viu o ambiente? Afetou o cara. Ele chegou lá e virou o Usain Bolt. Irmão, coloca eu sóbrio, de tênis com placa de carbono, uniforme caro, do lado daquele garoto lá. Irmão, eu não chego nem perto dele, porque o ambiente, ele não te define, ele só revela o que já está dentro de você. Calma, que é só o começo do rolê. É só o começo. Então, lindo, a culpa não é do ambiente. Já tinha um atleta embriagado que nunca tinha sido apresentado àquele rolê, mas no primeiro dia arregaçou com as botinas e ganhou na frente de todo mundo. Coloca eu lá para ver se o ambiente transforma alguma coisa. Não vai mudar nada. Claro, vai me dar vontade de terminar? Vai. Mas que eu vou chegar em primeiro? Eu tenho que ser realista. Não. E esse é o negócio. Algumas pessoas pegam as exceções e colocam como se aquilo fosse a máxima. E o nosso problema está exatamente aí. Quando a gente acredita de maneira cega e equivocada que algumas exceções se tornam a maioria. E eu preciso te dizer que só tem como transformar em regra quando a palavra de Deus está como a luz que ilumina a orientação. E aí eu peguei um texto bíblico para estudar sobre isso e eu quero compartilhar com você. É Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10 diz: e Ló levantou os olhos, grava isso, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A Bíblia está dizendo que o que Ló viu era semelhante ao Éden. Era bem regado, era frutífero. E claro, antes de ser destruído pelo próprio pecado do povo, que nós vamos ouvir lá na frente sobre Sodoma e Gomorra. Mas olha, então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos. Tá, vamos começar no capítulo de novo, no versículo, porque você não pegou. Nossa, deu dó agora. Acho que vocês padecem do mesmo mal que eu. Há um déficitzinho de atenção aí. E Ló levantou os olhos, e o Senhor disse a Abraão: eleve os teus olhos. Não pegou, vamos de novo. O que Ló está vendo sozinho. O que Abraão está vendo, Deus está mostrando. E aí muda o jogo, porque o que você vê sozinho, serás responsável de maneira integral sozinho.
Mas o que Deus te mostra, Ele se torna responsável pelo lugar que te envia ou pelo lugar aonde te plantou. Então não é mais o meio que te define, mas é quem te plantou que define o que o meio irá se tornar. Calma, Davinho, tá nervoso, vamos. Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porquanto toda a terra que tu vês para sempre eu darei à tua descendência e à tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te e caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Lógica, visão de Deus são coisas completamente distintas e antagônicas. Enquanto Ló confiava na sua visão, Abraão confiava na voz de Deus. Pela lógica, Abraão, por ser mais velho, escolheria primeiro. Mas Abraão não está disposto a escolher o que Deus não quer para ele, ou se basear pelo aquilo que os olhos dele enxergam. Então disse: Ló, pode escolher primeiro. Ló rapidamente eleva os olhos e escolhe o que era melhor para ele, porque talvez para Ló, o lugar aonde ele está determina quem ele é. Agora Abraão não. Abraão espera pela voz de Deus, e ele vai para o lugar aonde Deus o enviou, e o lugar talvez poderia definir quem Abraão se tornaria. Mas Abraão não é escravo de vãs filosofias, mas de uma palavra, e a palavra de Deus diz que ele fará florescer no deserto, ele colocará rio no ermo, e aonde não havia possibilidade, haverá colheitas extraordinárias, porque o segredo não é onde você está, é quem está com você. É só a palavra, não estou inventando, é só a palavra. Porque a gente acredita que o segredo está no lugar, o segredo está na geografia. E tem muitas pessoas que esqueceram que o segredo não é a geografia que você vai, é a geografia que Deus te envia. Entendeu? A gente está vivendo no tempo onde aonde dá peixe a gente também quer pescar. Não é aonde é para mim, é aonde está se dando certo para alguém. Não é o que Deus tem para mim, é o que eu quero para mim. Se você quer as planícies, vá para lá. Mas não acredite que o segredo é o lugar que você vai. O segredo é o lugar que Deus te envia. Há uma crise dentro de nós. Às vezes a gente pensa que a gente está onde está porque mora na cidade A, porque vive a realidade B, porque nós não nascemos na família certa. Tem gente que pensa que precisa de genealogia, que precisa de uma descendência para poder chegar em alguns lugares, sendo que você só precisa estar no centro da vontade de Deus para viver o que de fato é para você viver. E por isso que eu digo que essa mensagem rouba de nós as muletas, rouba de nós as desculpas, porque ela lembra a gente que o segredo não é o solo que a semente cai, mas é o que está dentro da semente de fato. Entende? Eu sei que você compreende que o que eu estou dizendo também não é uma máxima que talvez não se aplique a todas as histórias, porque tem vezes que Deus quer que você esteja na geografia que Ele quer. Deus vai te direcionar, que Deus vai te falar. Mas o que eu quero que você entenda é que você não é escravo de uma geografia para viver o que Deus tem para você.
Porque antes de uma decisão lógica, o que deveria lhe vir ao seu coração de maneira prioritária é a vontade de Deus para você. Não o contrário. Sabe, eu vejo um esforço humano para coisas que Deus poderia ter feito de uma maneira muito mais rápida. Pessoas tentando comprar mesas que passam vergonha quando chegam nelas. Pessoas tentando comprar acessos que não foram abertos de maneira orgânica, mas estão lá pagando, mas não são honrados. Porque aquele que pleiteia uma mesa, um assento na mesa do rei, sem ser convidado, será envergonhado, é o que Provérbios diz. Nós queremos coisas com muita velocidade e esquecemos de respeitar o tempo da vontade de Deus. E a gente está dizendo, não, se eu estiver lá vai acontecer, se eu for amigo de B vai acontecer, se eu acessar tal pessoa vai acontecer. E eu fico olhando assim, meu Deus. Vou contar para você uma cena que eu vivi. Eu recebi um presente de um rapaz. Ele me deu um quadro, uma tela, e eu recebi de presente. Muito lindo o quadro, muito bem feito e uau. E o dia que ele foi para me entregar, por um acaso eu estava lá no ecossistema, na associação. E eu naturalmente tenho uma vida muito corrida. Eu já deveria estar saindo ou chegando, e sempre é assim. Mas eu falei para ele, poxa, vou receber, tá aqui, deixa entrar. E aí eu recebi, tirei uma foto com ele, e ele falou que aquilo era um presente, e eu recebi, e falei, poxa, obrigado. E ele foi embora e passou uma semana, e ele me mandou uma mensagem, dizendo que eu não era homem de Deus, que eu só queria andar com famoso, que eu não era cristão de verdade. E tudo porque ele colocou na cabeça dele que ele ia me dar o quadro, eu ia fazer um monte de story, e ele ia vender um monte de quadro, ele ia fazer quadro pro Neymar, ele ia fazer quadro para todo mundo. E porque eu frustrei a expectativa dele, então eu me tornei tudo o que ele é. Porque é ele que tinha interesse, eu não tinha interesse nenhum. Era ele que queria o acesso, não era eu que queria o acesso. Era ele que queria a publicidade, eu só estava recebendo um presente. Entenda que nós às vezes colocamos as expectativas em lugares errados, sem Deus nos guiar, e por isso somos tão frustrados. Colocamos a nossa expectativa em pessoas, colocamos a nossa expectativa em lugares, colocamos as nossas expectativas em acessos, mas se Deus não for com você, não vale a pena. Se Deus não te enviou para esse lugar, não vale a pena. Todas as vezes que colocamos a expectativa em alguém, em um lugar, em uma pessoa, seremos frustrados. Agora, quando colocamos a nossa expectativa em Cristo e deixamos que a palavra dele nos governe, nós não seremos envergonhados, nós não seremos frustrados, nós não iremos nos decepcionar, porque diferente de homens, porque diferente de lugares, a palavra dele é perfeita, ele não erra e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não dependemos de lugares, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Cristo, e Cristo usa pessoas, Cristo usa lugares. Agora, quando nós fazemos de acordo com a nossa imaginação, nós iremos nos frustrar. Agora, quando acessamos aquilo que Deus colocou para nós acessarmos, então seremos frutificados, floresceremos, e em nome de Jesus é isso que vamos viver. O problema é que erguemos os olhos sem Cristo nos mandar. Eu confesso para você que eu não respondi o menino, porque eu não saberia como respondê-lo sem falar a verdade, e a verdade seria dura demais, porque todas as frustrações que ele contou era fruto dessa semeadura de fazer sem, ou fazer pelo motivo errado. Eu entendi que Cristo o ama e que o Senhor tem o poder para fazer a obra na vida dele, mas nenhuma palavra minha seria bálsamo para ele naquele momento, porque me tornei inimigo
não porque eu quis, mas porque as expectativas não estavam alinhadas. Quando nós não temos as perspectivas alinhadas, a gente amaldiçoa lugares, a gente despreza pessoas, a gente quebra relacionamentos verdadeiros, se alia a pessoas erradas, a gente se move sem direção e anda perdido pensando que alguém tem o poder de fazer algo que de fato só Jesus tem para fazer na nossa vida. E por isso que eu disse no começo que essa mensagem ela tiraria as nossas desculpas. Não está dando errado porque Deus quer, está dando errado porque você foi para um lado errado. Sabe por que às vezes dá errado? Porque a gente escolhe o óbvio ao invés do extraordinário. Porque a gente escolhe a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Porque a gente escolhe o conselho do ímpio ao invés daquilo que diz a palavra. Sabe por que dá errado? É porque você ainda acredita que o que te define é o lugar que você está, não a palavra que te envia. Quem tem uma palavra não precisa de lugar. Aliás, se precisar de um lugar, Deus dará o lugar. Você não precisa de alguém. Aliás, se precisar de alguém, Deus colocará esse alguém na sua vida. Algumas coisas você não deve colocar força. Algumas coisas você só precisa confiar e deixar Deus trabalhar. E Deus te apresentará aos amigos dele, te levará aos lugares certos. Talvez não fará lógica para ninguém, mas Deus fará através de você o que nunca fez na vida de ninguém. Porque ele não depende de um exemplo, ele não depende de um case de sucesso. Ele só depende de um coração disponível para ouvir a voz dele e obedecer à direção que ele está mandando. Você não precisa de um acesso humano, você não precisa da mesa A, B, C ou D, você não precisa de um lugar de pertencimento, você só precisa de uma palavra. E se a palavra estiver sobre você, a semente colocada em você vai germinar aonde você estiver, seja solo bom, seja solo seco, seja lugar inóspito, seja lugar habitado. Se Deus estiver com você, você não precisará de mais nada. A palavra dele é suficiente. Eleve os olhos e verás aonde eu vou te levar. No final, a história é um homem que perde tudo, inclusive a sua esposa, que se apaixonou pelo lugar, e mesmo sabendo que deveria sair sem olhar para trás, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para aqueles que seguiam pelos olhos, o fim é difícil. Agora, para aqueles que seguiam pela palavra de Deus, tem a garantia de que ele não erra, que ele não vos frustra. Aliás, a maioria dos nossos problemas não são com Deus, são com as nossas decisões sem Deus. Entende? Então, eu quero... eu escrevi tanta coisa. Eu escrevi tanta coisa aqui, sabe? Eu fiquei pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, que se ambientes moldassem, Judas não trairia Jesus. Interessante, né? Andou com a porta, não entrou por ela. Andou com o amor e não aprendeu a amar. Foi constrangido no final, mestre. E Jesus disse, amigo. É dolorido, não é? Então entenda que o que a palavra diz, que as más companhias corrompem os bons costumes, é verdade. Mas tem algo a mais. Alguém cheio do Espírito Santo consegue mudar o ecossistema à sua volta, consegue transformar uma casa inteira. Às vezes você não vai ter para onde ir, mas você vai mudar o jogo, que quem está perto de você não vai conseguir fugir. E ao invés de um ambiente te transformar, Deus vai usar você para transformar o ambiente. Não pegou, eu vou mudar. Não vai, Deus vai mudar o ambiente através de você.
eu posso declarar isso em nome de Jesus. O ambiente não vai mudar você, mas Deus vai mudar o ambiente através de você. Você quer ir embora porque o ambiente segrega, porque o ambiente há miséria, porque há fome, porque as questões emocionais não estão resolvidas, mas eu quero declarar no nome de Jesus que Deus vai resolver você, e através de você os ambientes serão transformados. Aonde havia doença haverá cura, aonde havia miséria haverá prosperidade, aonde havia rancor haverá paz e graça. Em nome de Jesus, você florescerá no deserto. A irmã me motivou, eu vou falar de novo. Você não depende de ambiente, você não depende de local, você não depende de geografia, você não depende de acesso, você só depende de Cristo. E se Cristo determinar o acesso, entre por Ele. Se Cristo determinar a amizade, vire amigo. Se Cristo mudar a mesa, vá para a mesa que Ele mandou. Mas não foi isso que moveu você, mas foi Cristo que te colocou nesse lugar. Você não depende de homens, você não depende de palavras humanas. Você tem uma palavra sobre você e a palavra subsistirá. Mesmo que homens não concordem, mesmo que geografias se oponham, você tem uma palavra e a palavra é suficiente. Amém? Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizer que Abraão se tornou pai de multidões. E eu ainda vou voltar a falar sobre Abraão nessa série. Eu só queria dizer para você que tem coisas que você acreditava que precisava e na verdade não precisa. Tem algumas coisas que você acreditava que o Senhor está rompendo dentro de você agora, sabe? Decisões equivocadas que você iria tomar, que agora você não vai tomar mais. Eu sei que a gente acha que todo mundo, se ficar no lado do Usain Bolt, corre melhor, que todo mundo que ficar no lado do Michael Phelps nada melhor, mas na verdade o ambiente só revela o que a gente tem. Ele não cria nada novo, ele só revela o que a gente tem. O ambiente não gera essência, ele só revela a essência. Tem gente que diz: o dinheiro destruiu o fulano. Não, o fulano não estava preparado para ter dinheiro, porque o dinheiro não tem poder para nada, ele é um objeto. O que destruiu foi o sucesso. Não, foi a pessoa que não estava preparada e buscou com as suas próprias mãos e não pôde suportar o que carregava. Entende? E depois é muito fácil a gente dizer: a mulher que tu me destes. Termino aqui dizendo para você que no fim você não floresce porque o solo é bom, você não floresce porque a estação é propícia. Você floresce porque a semente que está dentro de você provém do alto. E quando a palavra de Deus está em você e a bênção do Senhor te acompanha, você não depende de coisas externas, porque aonde você coloca a mão prospera, aonde você coloca a planta dos teus pés é abençoado, aonde você chega as coisas mudam. Você não depende de cenários, porque o que você carrega é maior do que talvez o que os teus olhos enxergam. Por isso que, de fato, a única coisa que a gente precisa é ser guiado por Deus. E aonde Ele mandar você ir, vai. Aonde Ele mandar você ficar, fique. Aonde você for ordenado por Ele para agir, tenha atitude. Porque Ele é o único que não nos desaponta, que não nos frustra, que não nos engana. Pelo contrário, tudo aquilo que Ele te falar, ouve e pratica,
porque será saúde para você, será a resposta para a sua casa, será a resposta para a sua família. E no nome de Jesus, mesmo sendo um lugar, mesmo sendo um cenário onde todo mundo diz que não dá, na sua vez vai dar, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua palavra e declaramos esta realidade, que não dependemos do que homens dizem ou de que cenários nos apresentem. Nós estamos na rocha, nós estamos contigo, Senhor. Portanto, elevaremos os olhos, não para ver o que é bom para alguém, mas para aquilo que o Senhor tem para nós. Tomaremos por herança a Tua palavra, seremos governados pela Tua direção. Sabe, Jesus, não nos deixa emocionados, mas